Olá, boa noite, horrorizados. Estamos aqui hoje começando mais um episódiozinho. E no episódio de hoje vamos falar sobre Ninguém Irá Te Salvar, que estreou agora no Star Plus. E junto com isso trouxe muitos comentários no Twitter e por isso decidimos dedicar esse episódio a esse filme em especial. Hoje a gente está aqui com a Laura E aí, galera? Oi, oi. e o Gali. Oi, gente, boa noite. Busquem conhecimento, que nem o ET Bilu. Gente, o Matheus vai deixar a opinião dele no final do episódio, porque infelizmente ele não pôde participar hoje, já que é o aniversário dele. Então, deixem aí mensagens de parabéns pra ele. Parabéns, Parabéns, Matheus! Matheus. Uhul! Fogos, puf, puf, puf. Bom, gente, então, a sinopse do filme é mais ou menos assim: uma garota solitária que vive numa casa isolada, de repente é atacada por um alien em sua casa. E nisso ela começa a tentar lutar, né, contra os aliens, impedir que eles tentem abduzi-la. E o filme, ele é mais ou menos isso aí. Não posso falar muito, porque senão vai acabar sendo spoiler, porque você precisa ter todos os seus neurônios para assistir esse filme. E eu vou começar chamando o Gali para saber qual foi a opinião dele sobre essa obra duvidosa do audiovisual. Você tem que introduzir, amigo, falando. Agora vamos para a Bíblia do Gali, capítulo 5, versículo 14. Vai se fuder. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te Ninguém te salvar da minha salvarás. opinião. Ninguém vai te salvar da palavra do Gali. O final, por Não favor, adianta diga correr. amém. 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 Bom, gente, então, a gente teve uma mudança de planos, inclusive o episódio dessa semana não ia ser esse. Ia ser o Envelheceu Bem do Albergue, que era o filme do Patrick, o que faltava pra finalizar o quarteto, né? Mas esse filme tá tendo tanto burburinho que a gente teve que falar sobre ele. A gente assistiu agora, nas pressas, tudo entre ontem, hoje, enfim. E aí, a gente, pra dar uma opinião bem fresca pra vocês, porque assim, faz um bom tempo, eu acho que desde Maligno, sei lá, que eu não vejo um filme dividir tantas opiniões que nem esse Ninguém Vai Te Salvar. Porque assim, ele tá bem avaliado no Rotten Tomatoes, na parte dos críticos, mas não tá muito bem avaliado na parte do público. Né? Ele tá acho que com 58% no público e 79% no Rotten Tomatoes. E no Metacritic, ele tá com 61%, que é bem no limitezinho, né? Tipo, pra baixo de 60 já fica amarelinho. E no IMDb tá com 6.4. E no Letterboxd ele tá com 3.2, que equivale a mais ou menos uns 6.4 também do IMDb, se for traduzir para os números normais cheios. Enfim, esse filme ele dividiu muitas opiniões das pessoas, tanto nos grupos que eu participo também. Muita gente falou, nossa, que foda, que não sei o quê. Muita gente, meu Deus, não entendi nada. Muita gente, o filme não tem um diálogo. Muita gente falou assim, nossa, eu entendi o que eles quiseram dizer sobre o filme. Enfim, eu vou falar a minha opinião sobre ele, tipo assim, ignorar tudo que eu escutei, porque eu escutei várias opiniões sobre esse filme, mas eu tenho a minha, que não é 100% parecido com tudo que eu escutei, mas whatever. Bom, como o Patrick disse, né, essa resenha, obviamente, a gente vai ter spoiler, né, a gente só não dá spoiler no começo, mas depois a gente dá. Bom, a gente acompanha a Brin, né, nessa história. Esse filme, inclusive, se passa, eu não sei, vocês acham que se passa onde? Nos anos 60 ou 70? Eu fiquei em Acho que dúvida, assim. passa entre os anos 60 e 70 também. Eu fiquei um pouco em Mais dúvida, ou menos assim, nessa que época aí. época que passava. Eu nem pensei na época. Esse filme me deixou muito confusa. Não, desde o começo do filme eu já notei uma vibe de época dos anos 50, 60, essas coisas assim. Eu achei que a vestimenta e a ambientação também trouxe muito isso, mas o carro da garota, se eu não me engano, ele era bem atual, praticamente, eu acho, Pra não. mim, pra mim era um filme mais atual, não antigo. Agora que o Gary tá falando, eu fiquei mais confusa ainda. Eu fiquei, caralho, Amiga, eu as assisti o mesmo vestimentas filme, era as Não, amiga, esse filme é vestimentas era antigo. praticamente velha. mas tem gente que se veste como velho. Ai, Mas é meu, da cidade toda. Era muito é, classudo, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa moderna que nem a gente usa hoje em dia. Eu tive essa sensação, entendeu? Qual a que foi os últimos... delegacia. Isso, tem toda a parte da cidade, assim. Teve outro filme que a gente falou uma opinião também, que foi o Tok Tok Tok, que eu tive a mesma sensação, que o filme se passava nos anos 70. Tipo, parecido muito com Halloween, inclusive com as vestimentas, os cenários e tudo mais. Esse filme eu acho que ele é um pouco mais antigo até. Porque se a gente for ver historicamente, os casos de abdução e de
UFOs, né, que são os ETzinhos, os objetos não identificados, eles são muito dos anos 50 e 60. Tanto é que aquela temporada de American Horror Story lá, Death Valley, eu acho, que é a 10ª temporada, que é aquela segunda parte dos ETs, se passa nos anos 50 e 60, que foi a época que mais teve burburinho sobre isso, que é a da Área 51 e etc. Eu acho que eles quiseram ressuscitar essa época de extraterrestres, enfim, da história dos Estados Unidos. Bom, então nesse filme a gente acompanha a Brie, né, que sofre uma invasão domiciliar um pouquinho diferente. A casa dela é invadida por um ETzinho. Inclusive os ETzinhos desse filme são muito fofos, eu não sei se vocês Sim, concordam. Eu achei uma gracinha. eu ia gente. comentar sobre isso. Tem um que é Nossa. pequenininho, ele é tão fofinho. É o Eu fiquei Uhum. achando que que tá parecia um seguindo ela cachorro. primeiro. A hora, Parecia um cachorrinho. a hora que deu um close, a hora que deu um close nele assim, falei, nossa, que fofinho. E daí ele. Eu achei muito bem feito. Esse filme, ele é um filme típico de filmes de efeitos práticos, principalmente das coisas que acontecem na casa. Não tem muito CGI, exceto pelas partes da nave, etc. Porque não tem como ser efeito prático, você não vai construir uma nave, né? Tem que ser computador mesmo. Mas eu gosto muito dos efeitos práticos desse filme. O filme, apesar dele ser um filme basicamente mudo, né? Um filme sem falas, que nem Um Lugar Silencioso e O Silêncio da Netflix, enfim. E também Bird Box, né? Que eu acho que eles não falam em Bird Box também. Não, Bird Box fala, né? Bird Box eles só não veem. Esses filmes sensoriais que a gente acompanha, por um lado eu gostei, porque deu uma coisa mais. Uma abordagem diferente ao filme extraterrestre, porque a gente nunca viu. Filme de extraterrestre é barulhento, tem muita fala, tem muito grito, tem muita coisa, tem muitos personagens interagindo, e esse é diferente, entendeu? É uma coisa mais silenciosa, mais contida. Então, tipo, eu gostei que foi uma abordagem diferente, assim, em relação a histórias de extraterrestre. Ele é um filme, assim, que você tem que ter paciência. É um filme que nem eu falei no grupo, né, que a gente comentou um pouquinho sobre. É um filme eu me odeio, entendeu? Porque, tipo assim, você pode enxergar através dele, ver toda a parte visual, que a fotografia é maravilhosa, a direção é muito impecável, assim, na minha opinião. Eu gostei muito. E, inclusive, tem um fato sobre esse filme que eu fiquei muito chocado. Não sei se vocês sabem, quem tá escutando sabe. Gente, mas esse filme, sério, ele foi escrito pelo mesmo autor de Ababá. Como que o autor de Ababá conseguiu criar mesmo? É muita versatilidade, entendeu? Imagina, sair de Ababá pra um filme desse. Eu descobri isso hoje também quando eu fui pesquisar. Enfim, e aí, tipo assim, cara, a gente tem uma protagonista que pra mim, mesmo ela não falando muito, a gente vê o sofrimento dela. Então pra mim ela me cativou. Eu gostei da atriz também. Eu já conhecia ela, assim, não assim, muito profundamente, mas eu lembro dela no filme muito bom que saiu no passado, que foi bem desconhecido, inclusive, que é O Ingresso para o Paraíso. Não é terror, tá, gente? Eu gosto de comédia romântica também, que é com a Julia Roberts e o George Clooney. E ela também tá em Primeiro Amor, que é um filme muito lindo, tipo, que eu amo. É meio antigo, mas enfim. Então eu já conheci um pouco dessa atriz aí, mas eu gostei de ver a evolução dela, né? Da Caitlyn Dever. Eu gostei muito desse filme. Assim, eu tava que nem a Laura, meio assim, gente, o que tá acontecendo? Eu tava meio, não entediado, mas eu tava. Eu não sei se frustrado é a palavra certa. Confuso. Também, porque parecia que tinha alguma coisa por trás. Não era só uma invasão alienígena do nada que assolou a cidade. Por que que só ela parecia ser imune? E por que que todo mundo tava. Inclusive, eu achei muito legal o fato do filme ser mudo. É porque os aliens tomam conta do corpo das pessoas e fica na garganta o parasita. Então as pessoas não têm voz. Elas vivem em função dos aliens, então elas não têm como falar. Então eu acho que isso Eu não tinha combinou com a pensado, vibe eu não tinha pensado desse surda lado do aí. filme. Muda. Então, não, combina com a parte muda. Porque quando você vê os aliens conversando, a garganta deles vibra. Então a voz deles está na garganta. Então a voz das pessoas que viraram parasitas é a voz dos aliens. Então eles se tornaram nada. Eles só são um corpo. Eles não têm mente, não têm voz, não têm nada. Então é interessante que o filme trouxe esse rolê, assim, sabe? Tipo, de casar um filme mudo com parasitas, hospedeiros que não têm voz. Por causa de parasitas alienígenas. E aí também uma coisa que eu achei interessante é que a gente descobre o trauma que a Brin tem, né?
que ela sem querer matou a própria irmã, e a cidade toda ficou contra ela, a própria família e tudo Que mais, que sem até querer morreu são depois. esses. Não, elas estavam numa briga. A menina Tipo catou a assim, ela não pedra. tava querendo. Amiga, mas ela não tava querendo matar ela. Sei lá, foi um Não, surto de amiga, ela raiva. poderia dar um soco ou A dar um me- soco na pedra. Ela escolheu dar um Amigo, Coitada soco da na pedra. Kinga. não, amigo, que é isso? A pessoa ali na raiva catou uma pedra, lascou na têmpora da irmã. Coitada Esperava que da fosse diva. fazer o quê com a coitada? Mas A apesar dos Pearl apesares, eu foi senti pior que isso. muita apatia por ela. Empatia? É empatia. A empatia ou apatia? Um é ruim e outro é bom. Qual é o bom? Empatia. Empatia. Então, empatia. Eu senti muita empatia pela personagem. Então, e não só a gente sentiu empatia, as pessoas que viram e tal, mas também os aliens, porque se você for parar pra ver, ela tem um final feliz, porque ela é a única que não é possuída, ela vive na cidade cheia de gente que tá possuída e as pessoas gostam dela, as pessoas são simpáticas por ela, porque elas não são mais elas mesmas, elas são outras pessoas. Então os aliens viram na Brin uma pessoa que, tipo assim, era merecedora de não ter a vida roubada, poder viver como ela estava vivendo, porque ela foi muito guerreira, muito corajosa. Acho que é porque ela Ela lutou lutou pela contra as vida, eu acho. coisas. Exatamente. E ela poderia, que nem eu tinha falado com a Laura mais cedo, ela poderia muito bem ter continuado com o parasita lá dentro dela e vivido aquele sonho lúcido lá com a irmã e com a mãe e tudo mais. E ela falou assim: não, eu sei que isso daí não é real, eu quero lutar pela minha vida e viver minha vida nos meus termos. E aí ela arrancou da garganta dela. Então esse filme também, se a gente for lá numa questão mais filosófica e tal, sei que esse filme também é sobre trauma e é sobre o que você faz depois de uma situação que muda a sua vida toda, como que você se vira nos 30 pra reconstruir a sua vida depois de um evento muito bizarro e muito traumático, que foi o primeiro que ela ter matado a irmã e o segundo dessa invasão lá, né? E eu amei a sequência final do filme. Eu achei que foi muito doido, eles dançando lá como se estivessem, tipo assim, todo mundo feliz, ninguém tem voz, ninguém tem nada, foi uma coisa muito psicodélica, assim, sabe? Naquela fase, uma coisa meio vintage. Eu amei a música do final, até salvei no meu Shazam, até pus pra escutar pra ver qual música que era. E, tipo assim, eu gostei mais do filme da metade pra frente. Eu fui começando ele meio assim, o filme começa do nada, né? E aí, do Ele nada, começa tem uma muito invasão. eufórico. Muito eufórico, do nada. Eu não gostei muito disso. Mas, assim, do meio pra frente, que eu fui entendendo qual que era mais ou menos a realidade do filme, o que ele queria tentar fazer, ou sei lá o quê, que eu fui entendendo mais pro meio pro final, aí o filme cresceu muito em mim. Sério. Eu sei que é tipo assim, a nossa opinião provavelmente, gente, não vai ser unânime hoje, porque é um filme muito delicado, muito polêmico, é um filme que não é, tipo assim, nossa, filme favorito da vida, mas também não é assim, pior filme do mundo. É um filme que vai dividir opiniões aqui no podcast e com certeza tá dividindo entre os críticos e o público em geral. Eu acho que esse filme é muito bom, ele é muito. A parte de efeitos especiais, a parte de fotografia e direção. Sinto que ele seria perfeito para assistir no cinema, porque ele tem muitos efeitos sonoros, visuais e tudo mais, assim, ficaria muito legal numa sala de cinema. É uma pena que foi direto pro streaming, né? Eu acho Muitos que ele filmes até piores vão melhoraria, pro cinema. amigo, Eu também acho, você tem uma no experiência cinema. completa. Mas muitos filmes piores vão pro cinema, mas esse não foi. Por exemplo, o Boogeyman, que é da Disney também, que é o Bicho-Papão. É um filme muito médio, mediano. A gente nem falou dele aqui no podcast. Mas eu não sei se os meninos viram, mas eu assisti no cinema na época. E é um filme muito mediano. E foi pro cinema, sabe? Esse filme merecia ter ido pro cinema. Boogeyman, não. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião. Eu gostei bastante do filme. Eu sei que, tipo assim, eu entendo quem não gostou muito e quem ficou meio frustrado com a falta de diálogo, do final meio doido, assim, que parece que não faz muito sentido, mas se você. É aquele filme que você tem que parar, pensa, reflete, depois de uma hora você fala sobre ele. Não dá pra, tipo, dar opinião assim logo quando termina, na minha opinião. Eu E. acho que também você constrói a sua opinião sobre o filme depois que você conversa com outras pessoas. Porque, por exemplo, eu assisti o filme, no começo eu tava, mano, que porra que Do porra nada, tá né? acontecendo? Tipo, do nada uma invasão, não tem uma fala, não tem nada. Tipo assim, depois que você termina o filme, você não sente mais tanta necessidade da fala. Porque eu acho que é muito perigoso, muito delicado você fazer um filme que não tem diálogo. Tipo, Aham, tem tem que ser muito bem.
pouquíssimas coisas no filme. Assim, o filme, quando ele não tem diálogo, ele tem que se sustentar com Ação. ação, a direção que você falou sobre ser muito boa, a direção do filme é muito boa, a fotografia é boa. Só pra finalizar aí o episódio. O meu episódio não, desculpa. A minha O seu opinião. episódio, que é um mini O episódio. meu episódio. Um podinho. A minha opinião, eu pensei muito bem na nota que eu queria dar. Ela começou um filme mais ou menos com uma 6,5, 7, assim, no máximo 7. E aí subiu bastante. Eu dou 8,5 pra esse filme, eu vou ser crucificado por isso, mas Bem alta. whatever. Um dos melhores do ano, pra mim. É alta a nota. Não daria 8,5, mas daria uma nota que eu considero ali um filme bom. Tipo assim, eu assisti o filme ontem, faltou terminar o pedacinho, daí eu terminei o pedacinho hoje. Eu fiquei muito, muito confusa durante o filme, porque ele já começa muito agitado, né? Porque é como a gente estava comentando. O filme que não tem diálogo, ele tem que se sustentar com uma boa direção, uma fotografia boa e uma boa ação. E o filme tem ação o tempo inteiro. Eu achei que os ETs foram bem feitos, apesar de eles serem bem, assim, entre aspas, caricatos, porque é o formato de rosto tradicional, com aquele olho pretão que parece uma jabuticaba, que você olha pro ET e se fala, nossa, queria levar pra minha casa, ou você se deixaria ser abduzido. Só que conforme o filme vai passando e a ação vai acontecendo, os ETs se tornam. Eles não ficam mais tão fofos, sabe? Tem um lá que fica com a perna, um braço gigantesco, que parece o monstro de Stranger Things, inclusive, em algumas cenas. Teve alguns elementos, assim, no início do filme, que eram elementos meio que de filme sobrenatural, sabe? Que não mostrava onde estava o ET, mas que tinha porta de geladeira batendo. Eu não gostei muito dessa parte. Eu preferia que o ET ele tivesse aparecendo e que aquilo mostrasse que é o ET fazendo aquilo que ele tem, esse poder, né? Eu não sei qual que é o nome desse. É o mesmo poder da Eleven, né? Que tem de amassar as coisas e levantar. Telecinese. É. É realmente um filme de você ame ou odeie. Eu tava assim, não odiando, mas eu também não tava amando. Eu consegui ficar nesse meio termo, porque eu fiquei tipo, meu, esse filme é bom, é um filme de ET diferente do que a gente tá acostumado. Mas ele tem ali um negócio que te prende, sabe? Poxa, um filme sem diálogo que consegue te prender. Mesmo que você tá ali sem entender bulhufos nenhum do que tá acontecendo, você fica tentando, tipo, meu, o que que tá rolando? E você fica preso tentando entender por que que as pessoas odeiam ela, o que que aconteceu com a irmã dela, qual que é a coisa real ali. O final do filme você consegue, tipo, então é por isso que as coisas acontecem com ela. Mas mesmo assim ainda estava meio confusa e com a Bíblia do Galho agora tudo foi esclarecido, né? Graças à Bíblia do Galho. Que o ponto de vista dele faz sentido com o filme. Eu tô concordando com o Galho aqui e isso vai ser um choque para quem tá acostumado a ouvir a gente, inclusive pro Galho, deve estar, meu Deus, o que está acontecendo? Estamos na realidade dos alienígenas. Mas eu dou ali pro filme uma nota 7, que eu considero um filme bom. Ele, pra mim, não é o melhor do ano, mas é um filme que é bom pra você assistir. Faz muito tempo que eu não vejo um filme assim com alienígenas, tipo de abdução e tal. Os efeitos do filme são ótimos, os efeitos deles abduzindo ela, o efeito da fala deles que tipo assim, eles não não sai palavras igual a gente fala, mas sai ondas sonoras e aquilo ficou, tipo assim, muito bom, porque a nossa fala são ondas sonoras, então ficou muito bom o jeito que eles colocaram. Eu não sei, eu acho que eu não falei isso daí, mas vocês sabem aquele filme Ameaça Profunda com a Kristen Stewart? Aham. Que é também dela no mar, com umas ameaças alienígenas, é do mesmo roteirista também. E é um filme excelente. Ele, assim, é menos terror que o Ninguém Vai Te Salvar. Uhum. Mas ele é muito bom e também é bem, bem tenso, assim. E eu gostei de uma coisa que você falou, tipo, eu queria ter visto menos poderes, queria ter visto menos as criaturas no começo. Acho que mostrou muito rápido. Podia ter criado uma aura de mistério antes. Mas eu gostei, tipo assim, eles criaram um mistério ali no início do quê?
Mas assim, quando mostrou a criatura, não foi uma coisa impactante. Porque é igual os aliens, quase todos os ETzinhos que a gente já conhece, né? É, porque, tipo assim, quando mostra, eles mostram aos poucos, né? A parte dos pés é diferente. Tipo, Aham. porque parece uma mão. Parece uma mão, só que no lugar do pé. Só que as mãos é igual todos, porque eles têm os dois primeiros dedos longos e os outros curtos. Eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu lembro desse exato formato de mão em outros alienígenas, sabe? Não, isso daí é diferente também. E a questão também dele, quando ele se transforma naquele bichão grande, que parece inclusive de Lugar Silencioso, é diferente também uma coisa de É, alien que a gente nunca viu, um alien grande assim. tipo, dele se transformar eu achei muito bom, porque ele tava. O rostinho tava muito fofinho de um ETzinho do ET Paul lá do filme, que é muito engraçado, inclusive. Porque quando você olha, quando ela mata o ET lá, o pequenininho, você fica morrendo de dó, porque ali você fala assim, meu, mas você nem esperou, vai que Exato. ele queria, tipo, fazer algum bem pra você, porque ele te olhou com uma cara assim, tão sou amigo, sabe? ET Bilu. Exatamente. Então, tipo, é uma coisa que você. Eu simpatizei muito com os aliens. Não que não tava torcendo pra protagonista, mas os aliens me conquistaram. E Sim. principalmente depois que eles conseguiram deixar ela viver, sabe? Tipo, eu gostei. Eu acho interessante essa forma que filmes alienígenas colocam os aliens. Porque é um filme todo tenso que mostra, tipo assim, basicamente que o alienígena quer te pegar e quer, sei lá, fazer alguma coisa muito ruim com você. Só que quando chega o momento, a cena do encontro e da interação mesmo, que sem ter a fuga, você não consegue sentir maldade. Porque, tipo assim, por Exato. mais que tenha aquela fuga e ele tenha se transformado num bicho muito esquisito e feio, depois aparece aquele que ele fica com o olho mais fechadinho, né? Que ele tá com uma cara muito feia. Por mais que eles tenham se transformado nisso, quando tem um encontro de fato, você não consegue sentir uma maldade vindo. É igual no filme Sinais, que tem aquela cena que o alienígena ele pega o menininho que tá com uma crise de asma e solta um ar nele. Eu não Ele sinto se recuperar, né? então, tipo, eu não sinto um tom de maldade, eu sinto que, tipo, ele tava tentando ajudar a criança, mas como nós, tipo assim, aí a gente se torna um ser brutal, porque como a gente não entende eles e a gente não conhece, é um ser estranho, você não consegue enxergar um outro lado, uma possibilidade de ele estar tentando ajudar, uma possibilidade de alienígenas estarem chegando na Terra com outro propósito. Eu acho bem legal, sabe? Que eles não humanizaram, né? Não é isso. Mas eles deram uma outra faceta para os seres extraterrestres. Não é uma coisa assim, são vilões que querem nos dominar e tudo. Eles fizeram isso, claro. Mas Sim. eles também souberam mostrar compaixão pela essa alma atormentada que era a Brin, né? E tipo, só que a gente percebe que, por exemplo, eles é, tomaram as pessoas, dominaram as pessoas, mas as pessoas, quando estão dominadas, vivem em um mundo, tipo, feliz. Aham, Vivem uma eles vivem na realidade, ignorância. vivem uma realidade feliz, assim, tipo, sabe? Então, por mais que ele tenha tomado sua vida, você tá vivendo feliz. Exatamente. É muito, é muito legal isso. E também é aquele negócio que eu falei, tipo, você faz você pensar filosoficamente, tipo, o quanto que é legal viver na ignorância. Porque você Sim. não tem que se preocupar com as coisas e viver, tipo, num abismo de pensamento, ser uma pessoa em cima do muro, uma pessoa que não tem opinião sobre nada, não se pronuncia, uma pessoa que não liga para os problemas do mundo, problemas próprios e dos outros, né? É muito fácil, Uma deve pessoa ser com muito cérebro fácil ser assim. lisinho. Aham, então eles quiseram meio que trazer esse conceitinho aí. Eu não sei nem se foi isso que eles quiseram, mas eu interpretei assim, pro terror. E eu acho que ficou muito Eu acho que legal. por ser um filme que não tem diálogo, amigo, ele deixa a interpretação muito Várias aberta. interpretações. Você pode Aham. interpretar de qualquer forma que você quiser. Aquilo que a gente falou, conversando sobre o filme, eu acho que o filme vai tomando um outro ar e, tipo, ficando melhor. Mas eu achei que é um filme bom. Tem ali algumas coisas que não ficaram legais. Mas é um filme que vale a pena assistir.
Eu zoei no começo lá no grupo, eu falei, gente, tô assistindo o filme do Charlie Chaplin, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, porque era muito agitado, muita, sabe, muita ação e sei lá que porra tava acontecendo. Mas é bom o filme, ele consegue sustentar, vale a pena vocês assistirem e virem comentar com a gente, né, qual foi a opinião de vocês, se vocês acham, se vocês sentem esse ar que a gente falou sobre alienígena, né, se eles, o filme todo brutais e no final você não sente a brutalidade, você sente um ar de, tipo, ajuda. Bom, gente, então essa foi a opinião da Laura. E agora eu vou seguir com a minha. Para começar, gente, eu achei que o filme ele é uma grande novidade em 2023. Acho que ele pode não ser o melhor, mas ele chegou ali conquistando seu espacinho com todo esse burburinho, né? Merecido, porque e uma coisa que eu já vou começar logo falando é que o filme me chamou bastante atenção pela fotografia e os cenários. Eu acho tudo muito bonito. E quando o filme tem uma estética assim maneira, acaba meio que fazendo com que eu goste um pouco a mais dele. Mas no geral, vocês estavam comentando sobre o fato do pessoal não falar, né, sobre o filme ser mudo. Bom, o que eu entendi sobre o filme é que, pelo menos na minha percepção, é que o fato de ninguém falar nada no filme é porque a garota tá carregando aquela culpa o filme inteiro. Tanto que o único momento que ela decide falar no filme é quando ela pede desculpa pra amiga na ilusão dela. Que é ela desabafando, tirando aquela culpa do peito. Tanto que quando ela faz isso, no final do filme a gente vê que ela, de fato, volta pra cidade e tá bem melhor, sabe? Ela entra, fala com o pessoal lá da jardinagem, apesar deles não serem pessoas e serem aliens, mas a gente vê que ela tá muito mais confortável ali, porque ela já não se sente mais tão culpada assim. Ela conseguiu, de fato, o perdão da amiga dela, da amiga não, da irmã, ali naquele sonho que ela teve, naquela lucidez dela. Mas ela viu que aquilo dali realmente não era real e que ela precisava voltar e encarar as coisas. Então, eu acho que isso foi uma mensagem bem bacana do filme. Eu adoro quando o filme tem uma mensagem ali por trás, ainda mais quando é um filme de terror. Eu adoro quando o filme de terror traz uma coisa ali, uma história de drama, assim. E eu acho que eu comprei muito o drama da personagem. A atriz entrega tudo muito bem, né? Ela tem as expressões ali. E esse filme, pra mim, gente, é o puro suco de uma homenagem a um clássico filme de Alien, porque tudo tá ali. Você vê as marcas na grama das espaçonaves que pousou no chão. A gente vê o visual, né, como o Gali falou, dos anos 50, anos 70, bem característico de filme de Alien, pelo menos na minha concepção, né? Eu acho que casa muito e a gente vê o clássico design de Alien, que pra mim é muito legal. Eu amei o design. O design pra mim foi uma homenagem total àquele clássico Alien cinza, cabeçudo, com olhos negros, que a gente sempre vê na ficção. Então, ele acabou meio que trazendo também a sua versão nesse filme. Não foi uma cópia total, porque a gente vê os pezinhos do Alien, é até engraçado ver ele andando com a pontinha dos dedos. Mas no geral, gente, eu acho que esse filme ele me surpreendeu e o único ponto negativo é que eu acho que ele fica muito confuso do meio pro final. Eu acho que fica uma confusão do caramba e eu tava cada vez mais custando a pensar para poder entender o filme. E depois de como vocês falaram agora, depois de um tempo eu me toquei que o filme ele fica a par de você entender o que tá se passando ali, já que o filme é totalmente mudo, fica tudo a sua concepção. Você vai praticamente teorizar o que aconteceu ali e como terminou, sabe? A única coisa que a gente vê claramente é o que aconteceu com a menina, né? O porquê dela ter toda essa culpa que ela carrega, e a gente vê que, de fato, ela acabou matando a irmã dela, né? E ela é julgada tanto pelos pais, se eu não me engano, o pai dela é o policial, e a gente vê que ela carrega essa culpa por todos esses anos. Ela se isolou e meio que ela parece, eu não sei se é só o filme que passa essa impressão, mas eu acho que ela, de fato, ela não deveria nem falar muito, eu acho, antes dos eventos do filme. Eu acho que ela já nem deveria falar. Deveria ficar, sabe, no mundinho dela, assim, quieto. Mas, gente, no geral, eu achei o filme muito bom. Eu vou dar uma nota 7 também, porque
Eu acho que poderia ter mais explicações, sim, mas o início dele pra mim é maravilhoso. O fato de que você tá dormindo e do nada você acorda vendo uma figura estranha andando pela sua casa, vê sua porta arrumada. Nossa, isso é o puro suco de um filme de terror. Eu gosto demais. Então, esse filme eu acho que, não sei se entra num top 10 meu. Vamos ver o que vem mais pra frente aí até o final do ano. Tem bastante coisa, pelo menos agora em outubro e novembro, mas no geral é um bom filme e eu curti sim. Fazia tempo que não tinha um filme alienígena, né? É, eu já tava sentindo saudade há um tempo. E eu gostei que nesse filme eles exploraram aliens não como vilões, entre aspas, né? Com esse final Mas ali, é onde tipo, todo mundo vive feliz. é o que a gente fala, o que a gente falou. Ele é colocado como vilão. Porque a perseguição atrás de perseguição, ela corre e eles viram um bicho esquisito com braço enorme, perna enorme. Só que daí no final, quando tem um encontro de fato ali, a relação, né, o cara a cara, você não sente a maldade no alienígena, você sente um outro tom. Só que. E o pior, amiga, é que o filme, sem querer te cortar, mas pode continuar. Não pode falar, amigo. Eu ia falar, o pior é que o filme dele dá um indício disso, do que você tá falando lá no início, quando o Sim. Alien arromba a casa dela e confronta ela, ele usa a telecinese dele pra puxar a única coisa que ela tava segurando, que era o quadro com a irmã. Eu lembro que nessa hora ela tava com a tesoura voou no manequim, e ele pegou o quadro e viu o quadro dela agarrada com a irmã, e isso meio que deu uma mexida com ele lá na hora. Só que aí ela Sim. acabou fugindo. Mostra Então que a gente eles tem têm que ver esse sentimentos. sentimento. É, É, tem uma empatia, mas ao mesmo tempo, o que a gente pode também ver? Talvez eles vejam que ela também estava sofrendo pelo ocorrido, por ela ter matado a irmã dela, e tentar abduzir e ela iria viver no mundo feliz, igual os outros estavam vivendo, né? Mas ela não queria isso, ela queria viver na realidade dela mesmo. E, tipo assim, depois que eu. Continuando o que eu tava falando, que eu comentei já. Tipo, depois do encontro, a gente sente um outro tom dos alienígenas. Mas como a gente não conhece, são seres estranhos e com formatos estranhos, a gente assume um tom de que aquilo é ruim, aquilo tem uma ameaça pra maldade, gente. é uma ameaça. E no final, quem se torna o ser brutal é a gente. Ser brutal e irracional é a gente. E te falar, teve uma cena ali que eu achei linda, que foi meio que meio que passando a lembrança dela para os aliens assistindo. Eu É, achei isso, que eles nossa, isso foi colocam o dedo cinema pra nela, mim. né? É, aham, E daí nossa, logo muito depois legal. eles soltam ela. Essa cena é muito boa mesmo. Muito boa mesmo, eu gostei demais. Pra mim, esse foi um dos pontos altos do filme. É, Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa obra? acho que não, acho que falei Não. bastante. Nossa, que Bom, é isso, gente. grosso! Não. Não! Calma, Galha, baixa essa faca. Calma, Gali. Eu não Não sou um precisa alien. disso. Ou será que sou? Você não estaria falando se você fosse um. Eu vi na cozinha, gente, por isso que eu falei rápido. Bom, gente, então agora a gente vai ficar com a humilde opinião do Matheus. E não percam o nosso próximo episódio, que será sobre Jogos Mortais 10, né? Tá aí o 10º filme dessa franquia que não vai morrer nunca. E nem John Kramer. Mas é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente no Homer Instagram, é uma. o Michael Mais de Jogos Mortais. Mas é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Twitter, @pode horrorizar. E não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube. E é isso, gente. Um bom final de semana para todos, ou uma boa semana, dependendo do dia que você está escutando. E até o próximo episódio. Antes de finalizar, galera, vai lembrar porque esse episódio vai ser sexta-feira agora, então é antes da Ah, é nossa verdade. live. Galera, a gente tem live dos 2 anos do Pode Horrorizar, domingo agora, dia 1 de outubro, às 19 horas, aqui no YouTube mesmo, a E é isso, princípio. estejam aqui. Caso dê tudo errado, a gente vai pro Insta e é isso. É. Fiquem atentos, ativem o sininho. Se vem o sininho. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, até semana que vem. Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus e hoje eu vou dar minha breve opinião sobre o filme Ninguém Vai Te Salvar, lançado no Star+. Então, eu já tinha visto o trailer desse filme e eu gostei bastante. Algumas partes me chamaram muita atenção. Invasão alienígena é um tema bom, que eu gosto bastante, mas só quando ele é bem feito.
E nesse filme eles conseguiram prender bastante a minha atenção. Eu gostei muito desse filme e com certeza eu vou rever ele em breve. Eu gostei de como tudo foi acontecendo, o ritmo é perfeito e a tensão mais ainda. Ele consegue te prender muito. E sobre a construção desse filme, uma coisa que eu curti muito é que ele é totalmente mudo, ninguém fala uma frase nesse filme e é só tensão, só barulho, só perseguição. E se eu não me engano, só é falado uma palavra durante todo o filme e eu nunca tinha assistido algo parecido com isso. E para mim foi algo novo, porque foi uma história muito boa, contada sem precisar usar diálogos. A construção da história é totalmente visual. As cenas de perseguição são muito boas. E como eles contam como eles contam a forma dessa história, da personagem principal, é muito bom também. E alerta de spoiler, gente, agora. A personagem principal, ela acaba matando a melhor amiga na adolescência. E ela sofre muito com isso. E é uma perda irreparável para ela e ela se mantém num grande espiral de culpa na vida inteira dela, desde que isso aconteceu, até que chega o momento da invasão alienígena, né? E eles tentam a todo custo possuir o corpo dela para poder controlar ele. E chegando na parte do final, eles conseguem por um momento. A personagem ela fica em uma ilusão mental, mas depois ela consegue acordar. Então os alienígenas eles tentam abduzir ela para saber como ela conseguiu fazer aquilo. Então, quando eles estão com a mente dela sobre o poder deles, eles enxergam toda a vida dela e todo esse trauma que ela carrega. Então, nesse momento da possessão mental, ela enxerga toda a vida dela e todas as coisas que ela fez com a amiga dela. Então, ela acaba se perdoando pelo acidente que ela cometeu. O trauma dela foi totalmente limpo e é como se a mente dela tivesse expandido para um outro nível, depois dessa quebra de paradigma mental no qual ela se encontrava constantemente na vida dela. Os alienígenas eles decidem libertar ela para viver na Terra, mas infelizmente os outros seres humanos eles não conseguiram se livrar desse controle. E então ela acaba sendo a única humana livre no planeta Terra. E agora ela vai viver tipo em uma Matrix, mas totalmente acordada. Esse tema de Matrix, inclusive, é um tema que chama bastante a minha atenção. Eu adoro essas histórias porque elas mostram que a gente deve questionar tudo sempre. E nessa história específica, o grande questionamento foi a liberdade psicológica da personagem principal e como o poder do perdão que ela deu a ela mesma conseguiu libertar ela e para viver na Terra totalmente acordada, enquanto todos os outros humanos permanecem presos e possuídos sem conseguir se livrar desse controle mental, assim como ela conseguiu. A personagem, ela enfrentou os seus medos, ela enfrentou os preconceitos, ela enfrentou os seus paradigmas negativos. Então, quando ela conseguiu quebrar tudo isso dentro da mente dela, ela simplesmente adquiriu a liberdade e a possibilidade de viver livre no planeta Terra. E isso é um fato nas histórias que é sempre bom deixar claro. Quando a gente tem algum tipo de medo, algum trauma, a gente consegue permanecer tipo com a mente fechada. A gente pode ser controlado por esse tipo de medo e trauma. Então é como você dá poder para alguma coisa controlar você. Então, quando você não tem isso, você vive livre. E isso foi o que aconteceu no final. E foi tipo, meu Deus, o que eu acabei de assistir. Que história perfeita, que história fantástica, sem contar nenhum diálogo, só com imagens. Então, apesar de ser um filme de terror, ele com certeza conseguiu fortalecer essa grande lição de vida para mim. E eu vou dar nota 9 para esse filme. É uma história que com certeza eu vou rever no futuro e vou recomendar para os meus amigos e vou recomendar para vocês aqui também. Então vejam porque vale muito a pena.
eu fiquei pensando como seria esse filme em uma releitura atualizada sobre filmes mudos. Tipo, filmes que não precisam ser dublados porque ninguém fala nada. Será que a gente tá vendo o futuro com esse filme? Talvez sim, ou talvez não. Mas é uma outra maneira de se contar histórias, né? Vale a pena conhecer e entender, porque foi incrível. E finalizando aqui, quero deixar claro que eu não sei a opinião dos meus outros amigos, né? Porque nesse episódio eu fiquei out na parte que eles gravaram, então eu só tô conseguindo gravar agora, então eu não sei se eles falaram coisas boas ou coisas ruins sobre esse filme, mas essa é a minha humilde opinião sobre ele. E é isso, pessoal. Obrigado por me escutar até aqui. Esse filme eu acho que eu poderia colocar o nome dele como Ninguém Vai Te Salvar a Não Ser Você Mesmo, porque faz totalmente sentido. É totalmente uma perseguição e um controle mental, e no final ela acaba se salvando sozinha. E foi uma coisa bem legal de assistir. Então é isso. Eu recomendo esse filme pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever e curtir e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E por favor, gente, isso é muito importante pra gente. Cada curtida, cada follow faz uma diferença enorme para o nosso trabalho e motiva a gente a continuar dando a nossa opinião para vocês escutarem, porque isso é muito legal. A gente gosta bastante do que a gente faz. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado por me escutar até aqui. Valeu.